E hoje estreia do nosso quadro aqui, do canal do Essência Master, do meu método, do meu projeto, da minha ação, do meu coração para o seu coração. Hoje é estreia mesmo. Estamos estreando este quadro diário, que vai ao ar todos os dias ao meio-dia, sempre com assuntos relacionados à saúde mental e ao corpo físico, com a relação que um se estabelece com o outro. E como convite, eu já inicio aqui fazendo aquele velho costume, compartilhamento de informações. Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve. Assim você recebe as notificações todos os dias quando os nossos vídeos já forem publicados aqui. Compartilha com outras pessoas. Assuntos como esses são fundamentais na nossa atualidade, principalmente, onde o assunto com relação à saúde mental está cada vez mais sendo procurado pelas pessoas, para que elas consigam, para que a gente consiga, para que o nosso planeta consiga fazer os movimentos necessários de evolução e transformação. E para isso, para que tudo isso aconteça, a nossa saúde mental é essencial. Então, utilize aqui o nosso canal do Método Essência Master para a gente buscar as nossas essências individuais. Então, compartilhe, se inscreva no canal e assista o nosso vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante que pega todo mundo pelo calcanhar e dificulta a caminhada aí nessa estrada da vida, tá? Uma queixa importante, onde as pessoas compartilham nos atendimentos, nos processos de meditação, um cansaço, uma exaustão, estar com o modo sobrevivência acionado sem nem se dar conta que está com o modo sobrevivência acionado. O que é estar com o modo sobrevivência acionado? O que é essa exaustão mental que vai atingir o físico? Fica comigo, porque ao longo deste vídeo eu ainda vou te dar orientações e exercícios, tarefas e ações práticas para que você possa começar a sair do estado da exaustão para o estado da realização. Tá certo? Lembrando que não é mágica, é um processo. Então assista o vídeo até o final e vamos lá falar sobre esse assunto para lá de importante, iniciando aqui o nosso quadro diário, tá? Qual é a causa? Qual é a sensação? O que acontece, né? É uma das maiores queixas que chegam aqui para mim nos meus atendimentos, né? As pessoas estarem cansadas, exaustas, não conseguirem encontrar uma direção, um caminho para fazer os seus movimentos, sentem-se paralisadas, que estão com as mãos atadas, parece que não tem escolhas, não sabe de onde saiu e nem para onde vai e nem tampouco onde estamos. E isso é uma queixa bastante recorrente. E nessa recorrência de queixa, é importante a gente compreender que ela tem uma raiz, né? Não faz sentido algum ela estar relacionada com ser apenas não ter saída, né? Não ter solução. Sim, ela tem uma raiz. E essa raiz a gente precisa identificar e a gente precisa, com isso, compreender como que eu vou identificar primeiro a raiz para depois eu conseguir fazer as mudanças necessárias. Não mudamos se não identificamos a raiz. A raiz, ela que fixa, né? Ela que fixa a planta no chão. Então, se a gente não trata a raiz, a planta, ela continuará com o seu caule, com as suas folhas, com as suas flores e com os seus frutos, talvez adoecidos, se assim essa raiz não estiver saudável, tá? Tem um filme que fala sobre isso, um filme não, uma série, que é acho que é uma nova mulher que chama, sou bem ruim de nomes, mas é uma nova mulher que chama, é uma série da Netflix, e ele fala exatamente sobre os processos sistêmicos e existe uma fala de um dos personagens que fala sobre a raiz. Então, convido você também a assistir, certo? Então, vamos lá, vamos compreender um pouquinho aqui para a gente avançar aqui na nossa conversa, tá? Quando a gente fala de raiz, a gente precisa olhar um pouquinho sobre a nossa lógica da questão sistêmica, né?
A saúde mental, ela é muito recente na nossa história ocidental, principalmente, tá? É importante a gente frisar isso, na nossa história ocidental, ela é muito recente. É uma questão de um século, então é pouquíssimo tempo. E com essa percepção de ser pouco tempo, o entender de como funciona a nossa mente e como funcionam nossos pensamentos e a nossa conduta também é muito pouco, né? A gente meio que vive num modus operandi daquilo que a gente aprende, né? E é assim que meio que funciona. Como a minha mãe fazia, eu faço também. Como o meu pai fazia, eu faço também. E os meus pais também, como os meus avós também. Isso a gente já ouviu bastante por aí. Mas não é buscando referências de culpados ou estabelecer a questão das críticas e julgamentos que este vídeo se entretém aqui, se apega. Não é isso, é compreender onde está a raiz emocional. Aqui eu vou trabalhar especificamente com as questões emocionais e não com a figura personificada daquela pessoa. E a gente não está aqui pensando em identificar o erro, ou a vítima, ou o vilão, ou a relação que a gente estabelece com isso, mas sim qual é a conduta e comportamento e pensamento que a gente reproduz nessas relações, tá? Então, a gente faz parte de um sistema que é a nossa família de origem. Primeiramente, quando a gente nasce, a gente faz parte daquela família de origem, onde, quando nascemos, antes de nascermos, a gente já se conecta por meio da conexão da pineal com os nossos pais, e essa pineal se conecta com os nossos 7 corpos, porque o bebê, sim, também tem 7 corpos, e esses 7 corpos do bebê está conectado diretamente com os 7 corpos do pai, com os 7 corpos da mãe. Olha quantos corpos para a gente gerenciar, né? E esses pais também vieram de pais que também têm os seus corpos, a conexão com a pineal, e isso tudo é gerenciado e é de geração após geração, a partir de ondas vibracionais de pensamento. Percebe que é um pouquinho mais profundo com apenas eu identificar como é que a minha mãe agia ou como meu pai agia? É um pouquinho mais profundo essa possibilidade de compreender como que esta forma pensamento impacta a nossa vida, tá? E aí a gente vai compreender um pouquinho mais a forma pensamento, pensando na neurociência, que ainda é mais nova do que a psicanálise. Então, observe como a gente precisa se atualizar, sim, nas informações da saúde mental, tá? Então, a gente faz parte de uma família estendida, que é a família de origem, que é de onde eu nasci, de onde eu recebi os primeiros cuidados, as primeiras orientações e as primeiras possibilidades de conexão com a forma pensamento. Essa forma pensamento, ela pode vir verbalizada pelos meus pais, a maneira como eles criam e gerenciam as condutas da família. Ela pode ser gerenciada apenas por uma onda vibratória, eu não necessariamente ouvi nada, ou foi me ensinado de forma verbal nada, mas eu captei com a minha pineal a questão vibracional do sistema, tá? Então, se é um sistema que briga-se muito, então a gente ouve falar, né, por aí, as orientações, né, que os pais não devem brigar na frente dos filhos. Sim, mas mesmo que eles briguem longe, a vibração, a mudança de átomos que a gente possui no nosso DNA, no nosso corpo físico, nosso corpo energético, ele vai ser impactado por essas constantes brigas, tá? E aqui eu não estou levando em consideração a gente pensar, mas existem problemas, a gente tem que brigar. Não é disso que trata esse vídeo. Esse vídeo a gente vai compreender, depois a gente pode, em outros vídeos, aprofundar. Inclusive, você pode deixar a sua sugestão no vídeo, dúvidas que você tiver, que a gente vai buscar fazer esses vídeos também, dando esses caminhos, essas possibilidades, esses compartilhamentos, tá? E aí, então eu estou falando de vibração. Daí eu vou nascer, vai impregnar
nos meus átomos, no meu DNA, no meu corpo, na minha conduta, na minha forma, eu vou crescer e aí eu vou formar uma família, ou mesmo que eu não forme uma família, eu vou colocar isso nos meus projetos, nas minhas intervenções aí de criatividade, eu vou colocar as mesmas formas, pensamentos. E depois também vai lidar com a maneira como eu vou me relacionar com a sociedade, com o meu local de trabalho. Ele vai ser uma relação, uma reação que a gente vai falar como apresenta nessa imagem, né? É como se a gente estivesse conectados constantemente. Então, a gente está com as mãos dadas. A maneira como eu me comporto é a maneira como eu agarro aqui na mão da minha mãe, e a maneira como eu me comporto, eu vou agarrar aqui na mão do meu pai. Então, a maneira como eu me comporto tem muito a ver com como eu trouxe as questões inconscientes do meu pai. E a maneira como eu me vejo traz muitas questões inconscientes de como a minha mãe se relacionou comigo. Então, a forma como eu me vejo perante ao mundo, né? Então, se eu sou uma pessoa que tenho sempre aquela percepção de que eu tenho que ajudar, tudo e a todos, e não consigo falar não, ela tem relação com a maneira como a gente percebeu como a nossa mãe nos enxerga. Tá? Então, isso é inconsciente. Por isso que ele é um lugar onde a gente cuida com amorosidade, sem pausa e sem pressa. Eu já estou querendo até juntar as palavras, tá? Essa visão que eu trago para vocês da questão do pai e da mãe, olha só, ele vai representar as conexões, as bolinhas coloridas, tá? Então, a maneira como eu trago lá da minha infância, lá da minha gestação, o trabalho, o mundo externo, a relação com o outro, como é que eu construo essa relação com o outro? Ela tem a ver com o pai. O planejamento, as percepções, a reavaliação, o replanejar tem a ver com a mãe. Então, como é que eu conduzo a minha vida? Né? Eu faço sem planejamento, eu não tenho uma rotina. E uma das grandes falas e comentários das pessoas é justamente elas falarem: eu detesto rotina. Esse detestar tem essa percepção inconsciente, tá? Eu não gosto do meu trabalho, ou eu trabalho apenas pelo dinheiro, ou pela necessidade. Qual é a relação que eu tenho com como meu pai encarava o trabalho? Qual é a presença que eu tenho do meu pai? Eu não tenho presença dele? Por exemplo, pais ausentes, tá? São pais que trabalham demais. Então, por que é complicadinho a gente compreender e trazer a pessoa à luz de entender como que ela julgou quando ela era criança? Com o nosso pensamento de adulto, a gente compreende que o nosso pai estava ausente porque trabalhava demais para trazer o sustento para casa. Ponto. Nosso pensamento de adulto. Por isso que é bastante complicadinho a gente entrar ali no inconsciente da pessoa e dizer para a pessoa que ela está com problema de ganhar dinheiro, ou ela está com problema com o trabalho dela, ou ela tem problemas físicos que vão atingir órgãos do nosso corpo que representam o nosso inconsciente com relação ao trabalho, e que eu também não vou me aprofundar na questão dos órgãos aqui, porque não é o nosso assunto primordial deste vídeo. E tem a ver com a minha percepção da infância. Então, quais são as formas que eu identifico que o meu pai foi ausente? Ele trabalhava demais, então ele estava sempre na parte externa, sempre no mundo, sempre lidando com o trabalho. Ou ele era omisso, então quando ele estava dentro, né, ele podia trabalhar demais, mas quando ele estava dentro, ele deixava todas as decisões, todas as performances a serem feitas dentro do âmbito doméstico e no cuidado com os filhos, com a mãe. Ou ele era muito agressivo, né? Ele poderia não trabalhar em excesso, estar presente, mas ele ser muito agressivo na maneira de lidar, na maneira de falar, na maneira de se posicionar perante as questões internas ali da casa, né? Ou ele morreu. Então, para a criança, não importa qual dessas 4 possibilidades vai se apresentar. Na concepção da criança, o pai é ausente, tá? Quando ele vai crescendo, ele vai acomodando informações. Só que o que vai gerenciar sempre o pensar, o comportamento, na forma de ser reativo ou ativo, vai ser esse pensamento do inconsciente que está na nossa porção mais primitiva, que a gente costuma dar o nome da criança interior.
Quando eu estou falando de criança interior, eu não estou falando da porção criança e infância, tá? Fica atenta a isso. Então, o que acontece? A gente tem um pai ausente, que ou trabalha demais, ou é anulado, ou ele morreu, né? E uma mãe que se sente sobrecarregada, então ela se anula enquanto energia feminina, enquanto essa energia do planejamento, enquanto essa energia da rotina, para poder dar conta. Então ela se torna austera, controladora e cheia de regras, certo? Então, qual a referência que esta pessoa tem da energia masculina? Ou ela é ausente ou ela é austera, tá? Pensando que a energia masculina é uma energia interna e a energia feminina é uma energia interna. Por isso que não é a personificação. Quando a gente fala energia masculina e energia feminina, a gente está falando de vibração, não da personagem, mãe ou pai, né? Senão a gente fica lidando naquela coisa, não, minha mãe era maravilhosa, meu pai era maravilhoso. E sim, eram sim, mas a porção criança, a porção inconsciente, a porção primitiva do nosso inconsciente registrou de outra maneira. Então eu preciso entender isso, tá? O que acontece? Ó, essa imagem aqui ela vai trazer como é que é o nosso inconsciente. Então, a gente tem uma parte mais clarinha que vai dar pra gente uma percepção do consciente, daquilo que a gente já consegue elaborar, pensar, decidir, né? Mencionar, fazer escolhas, essa porção. Mas olha a porção que está mais escura. É muito maior, que é o nosso inconsciente, tá? Ele é o nosso inconsciente e é ele que vai registrar toda essa forma de experiências que vai gerar uma conduta, tá? Então, é aí que a gente vai percebendo como que o inconsciente, ele domina muito mais os nossos movimentos na vida. Por isso, ficamos praticamente imersos no modo sobrevivência e não no modo escolha. Então, quando a gente percebe, a gente está ali no emaranhado de situações, a gente não consegue resolver situações, a gente não consegue tomar decisões, a gente não consegue fazer escolhas, não consegue colocar o trabalho para o coletivo, né? Que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. É o meu trabalho, é a minha carreira. Se eu estou perdida nos emaranhados, nas condutas, em culpa, em medo, em reatividade, eu não pego para gravar, né? Eu não monto material, não gravo, porque eu não tenho condições emocionais de fazer isso, certo? Então, observe essa imagem. Preciso que você registre isso, que essa porção mais escura representa o nosso inconsciente, tá? Então, ele é muito maior e ele vai registrar a partir de experiências. Por exemplo, eu posso fazer uma provocação aqui com você e pedir para você dizer para mim o que você pensou no dia 12 de maio de 2001, tá? O que você pensou no dia 12 de maio do ano de 2001, às 4 horas e 35 da tarde? Você consegue? Você consegue pegar, anotar, fazer essa percepção do que você pensou no dia 12 de maio de 2001, neste horário específico? Nós não vamos conseguir. Então, tudo esses registros, eles estão no inconsciente. E aí eu tenho um comportamento, uma conduta no dia 12 de maio de 2024, que ele é uma reação de alguma coisa que aconteceu no dia 12 de maio de 2001, que eventualmente, não olhei no calendário, mas que eventualmente também foi um dia das mães, tá? Entende? Percebe? E aí aquela experiência ficou ali registrada. Quando eu estou reunida novamente no Dia das Mães, de alguma maneira aquela aresta, né, que a gente fala que o tempo ele é radial, ele não é linear. Então tem uma aresta lá desse pensamento, dessa experiência que você teve lá naquele ano lá, e quando a roda do tempo passa aqui, ó, ela gruda nessa aresta aqui, ó, e vai gerar os conflitos. Então por isso que é importante o processo terapêutico, né? E porque essa aresta, ela vai trazer essa forma, pensamento, essa conduta, essa energia, ela vai construir e ela vai fazer parte dos filetes ali do nosso DNA, tá? Da nossa carga genética. Por isso que algumas doenças parecem ser genéticas. Então, minha mãe teve, minha avó teve, eu também terei. Mas não é assim que funciona. As doenças não são genéticas. Isso a medicina
oriental já nos ensina há muitos e muitos séculos. Não é genética. O que vai gerar a mesma doença? Olha aí a imagem do filete genético, tá? Dessa composição genética. Se uma forma pensamento igual que era da minha mãe, igual que era da minha avó, eu persisto e continuo tendo, eu reproduzo o sintoma físico porque eu estou reproduzindo a conduta. Então, eu preciso modificar a conduta. Então, se lá na minha pensamento, na porção do meu inconsciente, tiver registrado que meu pai é ausente, eu vou colocar uma situação de que os homens são perigosos, certo? Dependendo de como ele se apresentou nesta conduta de ausência, se foi de mais uma conduta mais violenta, mais brava, mais austera. Então, eu vou ter uma mãe mais amedrontada, mas mais pulso firme, porque ela quer evitar que as crianças ou que o gerenciamento da casa saia das regras. Então, para não incomodar este pai, então esta criança ela cresce compreendendo que os homens são perigosos. Muito provavelmente ela vai atrair para um relacionamento afetivo um homem violento, briguento, também, assim como o pai, né? E a violência, quando a gente fala, não é só a violência física, tá? Ou a violência sexual, eu tenho as violências de condutas de palavra, as não verbal, né? Eu ignorar uma pessoa, eu estou sendo violenta, por exemplo, tá? O não diálogo é uma questão de violência, tudo bem? Então, eu preciso identificar se eu reproduzo isso para justamente eu eliminar esta percepção. Então, eu vou começar a mudar a minha conduta, eu vou começar a pensar que os homens não são violentos e perigosos assim como a minha porção lá do inconsciente ainda pensa, tá? O que pode causar? Sintomas físicos, tá? Que sintomas físicos são esses? Todo o desequilíbrio emocional, todos, indistintamente todos os desequilíbrios emocionais vão causar consciência do corpo físico, que ele pode se desdobrar em doenças, ele pode se desdobrar em acidentes, ele pode se desdobrar em machucados. Fim, acabou, tá? Por quê? Porque você sai dessa nota musical. Para que a gente flua, para que a nossa vida flua de forma saudável, existe uma nota musical que a gente está internamente alinhado a essa nota musical. Nem num tom maior, nem num tom menor. É no alinhamento que a gente precisa. Então, por exemplo, a energia feminina não é uma energia anulada, mas não é uma energia da ação forte, grosseira, tá? Ela é uma energia da ação sutil, da energia da ação assertiva, tá? A energia masculina, ela não é agressiva, reativa, ela é uma energia amorosa, ela é uma energia que transforma, que faz a ação virar a percepção da ação da energia masculina virar uma terceira coisa. Então, ele junta as energias, o masculino, ele tem essa força de juntar as energias, né? O feminino tem a força de organizar as energias. Então, percebe como elas usam juntas, né? Não tem personificação da energia. Só tem como ela se manifesta, né? Como ela se apresenta no nosso... em como a gente pensa e realiza e sente, né? Então, se eu tenho um pensamento de solidão, porque aquela ausência do meu pai e a anulação da minha mãe, para que tudo acontecesse bem, para que meu pai não precisasse sofrer, me gera, por exemplo, uma raiva da mãe, porque eu me sinto sozinha, abandonada. Então, se eu não mudar o tom dessa nota internamente, eu vou causar várias sensações, várias situações de abandono na minha vida. Relacionamentos que me abandonam, trabalhos onde as pessoas me abandonam, amigos que me abandonam do nada. Então, eu preciso identificar onde está. Então, percebe que como que eu vou identificar o abandono? Somente com terapia, falando a respeito, identificando e através dos sintomas, tá? Então, assim,
Quais os exercícios que você pode mudar essa perspectiva? Aí, quando eu coloquei essa imagem, eu coloquei de propósito, porque a gente pensa em exercício, já pensa em atividade física e já fala, não quero. Isso também tem a ver com desequilíbrios dessas energias masculina e feminina, tá? Mas não são exercícios físicos aqui. O exercício físico, a gente vai em algum outro momento, num outro vídeo, falar por que o exercício físico é importante, tá bom? Mas não é disso que eu tô falando agora, tá? Quais os exercícios que você tem que fazer para você, para entender onde você está na sua história, tá? Então, assim, eu tô muito cansado, eu tô exausta, eu não consigo produzir. Não vai nessa onda de que você está procrastinando porque você tem TDAH, porque. Não, não é disso que eu tô falando. Por favor, tá? Você está muito cansado e procrastina porque a procrastinação é um mecanismo de defesa do inconsciente, tá? Não, você não tem um diagnóstico, tá? Mental, da saúde mental. Então, você está muito cansado, muito irritado, muito sem perspectiva, muito sem ânimo. Faz uma avaliação diagnóstica. Vai no médico, faz um check-up, tá? Verifica níveis vitamínicos, hormonais, verifica tudo, tá? Primeiro é o primeiro passo que a gente faz. A gente vai lá, a medicina é ótima para diagnóstico, tá? Ela tem a tecnologia, ela vem, ela te dá um diagnóstico, ela te dá uma percepção de que se há um desequilíbrio ali. E legal, se não há um desequilíbrio a nível físico, então é mais do que importante você ir para a terapia, para entender o que está ali, ó, batendo naquela aresta, que ó, causa uma exaustão. Imagina, você quer andar e não consegue, ó, a roda do tempo quer girar com seus movimentos e não consegue. Isso exaure, tá? Mas vamos dizer que você tem um diagnóstico, pegou um diagnóstico, né? Porque tem os dois lados. Tem gente que vai ao médico, faz exame e não tem nada. Então, mais do que necessário é buscar da terapia. Por outro lado, tem pessoas que saem com um diagnóstico, né? Pega o exame, tem um diagnóstico. Aí o que você vai fazer com o seu diagnóstico na mão? Você vai cuidar dentro da que a medicina te orientou, mas você vai precisar fazer um cuidados holísticos. E veja bem, eu vou até consertar essa fase. Você vai precisar? Não. Você precisa entender que você precisa sair do modo sobrevivência e buscar o tratamento com uma visão holística. Então, você vai cuidar lá com a medicina tradicional, como é pedido, como é orientado, e depois você também, concomitante, né? Não é nem depois, fazer uma terapia holística, tá? O que é holística? Não é cristal, não, viu, gente? Não é umas confusões de informações. Você vai fazer o quê? Você vai buscar uma terapia holística, porque o holístico é aquele que enxerga o indivíduo como um todo. Então, ele vai olhar o diagnóstico que você tem, a doença, a dor, o problema que você tem físico, vai identificar as questões emocionais relacionadas com aquele órgão doente ou com aquele desequilíbrio de vitamina e vai trazer para você uma percepção de conduta que você vem repetindo. É assim que funciona uma terapia holística, tá? E principalmente aqui o método Essência Master, que eu trabalho com mapeamento e dentro do mapeamento transgeracional eu ajudo você a encontrar os remédios para mudança de conduta e comportamento, tá? As coisas não são como são para sempre, elas podem e devem mudar, desde que a gente pense, a gente avalie, por quê? Às vezes dá medo de ir atrás, porque acredita que romper com esse padrão familiar não é romper com a família. Não é assim, nossa, mas então, se a minha mãe é assim, se meu pai é assim, então eu vou me afastar deles. Não, aí você vai gerar um problema maior, tá? Ah, mas é difícil lidar com a minha mãe. Mas eu vou precisar compreender, e isso a gente não vai aprender num vídeo. Neste vídeo, eu estou apenas te convidando a perceber que é preciso você começar a fazer uma terapia para sair da negação, para sair dos mecanismos de defesa, que é negação, os ganhos secundários, a projeção. Então, você precisa sair disso para daí, então, você entrar na sua nota musical, tá? Um exemplo que a gente pode ver de como que está a nossa vida com relação à conduta, né? A relação que a gente tem com pai e mãe é perceber como o dinheiro está na nossa vida. O dinheiro chega
e vai embora, o dinheiro chega e ele executa a sua função, você tem que trabalhar muito para ter o dinheiro. Como é que tá essa relação, tá? Quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de pai e de mãe. Tudo bem? Então, qual é o convite que eu faço aqui para você? Reflexão. Romper com o padrão familiar não é romper com a família. Está excessivamente cansado? Faz um diagnóstico. Um diagnóstico em mãos, vem para o processo da terapia, para que você possa falar a respeito, ouvir a respeito e trazer informações que estão lá naquela aresta do inconsciente para o consciente. Até o nosso próximo encontro.